galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fábio Barros, sou educador de Biologia e Química e hoje estou aqui cheio de cães latindo na minha rua desde que eu pensei e estabeleci a ideia de que eu poderia começar a gravar, mas eles não vão me vencer, eu vou gravar mesmo assim e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de isomeria. Veja, no primeiro vídeo dessa série nós estudamos isomeria plana. Nós vamos estudar hoje a isomeria espacial, que está obviamente dividida em duas, nós vamos ver isso lá na frente. Mas sem mais enrolação, já aproveite para curtir o vídeo, deixar seu comentário com dicas e sugestões para nós, compartilhar com seus amigos para que outras pessoas tenham acesso a este conteúdo também e olhar lá embaixo. Olha lá embaixo, olha agora, olha lá, tá vermelho? Então clica no botão e se inscreva no canal, porque se está vermelho é porque tu ainda não é inscrito, então se inscreva no canal. Aproveite também para pegar sua xícara de café, seu lápis, sua caneta, seu caderno, sentar em um local confortável que nós vamos aprofundar no conteúdo. Eu falo de Altamira, no estado do Pará, às margens do majestoso Rio Xingu, no meio da Amazônia brasileira. Existem na natureza mais de 300 tipos de aminoácidos. 300 tipos de aminoácidos. Eu estou deixando para vocês aqui a imagem de um aminoácido, que é um carbono central ligado a um ácido carboxílico, a um hidrogênio, um agrupamento amino e aqui embaixo um radical que eu coloquei no metil, mas poderia ser qualquer outro, metil, etil, propil, isopropil, enfim, qualquer outro radical, sabendo que tem aqui então 300 tipos. O que vai mudar de um aminoácido para o outro, já dei o spoiler, é somente o radical aqui embaixo, o resto é tudo igual nos aminoácidos, com exceção de um detalhe. O carbono central vai estar ligado ao radical e ao ácido carboxílico aqui em cima. Porém, ele está ligado a um hidrogênio e um agrupamento amino. Acontece que eu tenho o hidrogênio e o agrupamento amino aqui, e se eu coloco esse radical na frente de um espelho, o que vai acontecer? A imagem que eu vou estar olhando é uma imagem invertida. Ou seja, é como se eu colocasse a minha mão esquerda na frente do espelho e o que eu veria então na frente do espelho seria a minha mão direita. Se eu pego então os dois aqui e sobreponho um sobre o outro, eu terei, por exemplo, os agrupamentos amino em locais diferentes, ou seja, eles não são os mesmos compostos. O aminoácido que eu estou vendo no espelho não é o mesmo aminoácido que eu terei aqui como a minha imagem real. Significa que o que está projetado lá é um isômero óptico. Meu Deus do céu! Então galera, sem mais enrolação, vamos aprofundar no conteúdo, vamos ver quais são as classificações da isomeria espacial e as suas subclassificações. Meu Deus, professor, subclassificações, não aguento isso, aula de classificações e subclassificações, meu Deus do céu. Calma, não se desespera, vamos lá, respira. Concentra que vai dar tudo certo. Vamos lá. Nós temos aqui a isomeria espacial. E a isomeria espacial está dividida em duas, que é a isomeria geométrica e a isomeria óptica. Dentro dessas duas, como eu falei, nós temos subdivisões. Mas vamos ver as duas em separado, olhando as suas características e especificidade, e aí a gente compreende melhor o conteúdo. Partindo, obviamente, da isomeria geométrica. Então, dentro da isomeria geométrica nós temos uma subdivisão.
Quais são elas? Nós temos a isomeria cis-trans, é geométrica, e a isomeria EZ. EZ vem de duas palavras em alemão, você já sabe, o alemão é tenso, mas beleza, quem quiser exercitar o alemão aqui pode exercitar, que significa também cis e trans, mas é a mesma coisa. A mesma coisa, professor? Mudando um detalhe, que pode te pegar lá na prova se você não soubesse disso, mas tu vai saber e vai arrasar. Então vamos olhar as duas em separado para a gente ver quais são as características similares e diferentes. Olhando primeiramente a isomeria cis-trans. Galera, eu vou aqui ter uma situação que é difícil, né? Esses cães não param de latir. Eles não querem que eu grave essa aula, mas eu vou gravar. Tem um doguinho que fica aqui, que os donos dele vão para uma chácara, um sítio, não sei o que é, e deixa o doguinho dentro de casa, e o doguinho passa o dia latindo. Meu Deus do céu! Mas eu vou gravar, vou fazer aqui um vlog agora aqui, só sentado aqui, mostrando para a minha vizinhança e os cães, a matilha de cães que tem por aqui. Mas, enfim, vamos avançar no conteúdo. Então, estou apresentando aqui para vocês, com cães e tudo, o nosso composto. Tá lá, ó. Vamos analisar este composto, então. Primeiramente, ele é o quê? Um haleto orgânico, função do cara. Depois, cadeia aberta, normal, saturada e, obviamente, e homogênea, porque os haletos orgânicos não podem ficar entre átomos, posto que faz apenas uma ligação, homogênea também, né? O nome deste cara, então, é como é o nome dele? É 1,2 dicloroetano. Veja, quando eu for colocar, só um detalhe aqui para vocês, quando eu falar o nome do cara, eu não preciso dizer a vírgula. Estou falando aqui pedagogicamente, mas tu fala 1,2 dicloroetano, tá? Vírgula, porque não existe decimal na química orgânica. Só um detalhe aí de nomenclatura para vocês, mas na fala, perfeito? Na escrita tem que aparecer a vírgula. Então, continuando, essa é a estrutura organizativa da molécula. Se eu tivesse uma molécula, por exemplo, em que o cloro aqui apresentado estivesse embaixo e o oxigênio em cima, o hidrogênio em cima, eles seriam compostos iguais ou compostos diferentes, como é o que vai estar ocorrendo aí para que vocês possam visualizar. Então, olha lá, fiz a alteração e aí eu pergunto, aquele composto anterior é igual a este? Se for igual a este, nós temos aqui dois compostos iguais, não serão isômeros. Se eles forem diferentes, eles serão, então, isômeros. Porque, obviamente, vocês sabem, só troquei de posição, eles terão a mesma fórmula molecular. Então, a pergunta é essa. Como é que a gente descobre que são isômeros? Já disse para vocês na aula anterior, nós precisamos dar o nome do composto. Então, se eu pego o composto anterior com cloro em cima e hidrogênio, com cloro embaixo e hidrogênio em cima, como é que seria o nome do composto? 1,2 dicloroetano, mesmo nome. Então, eles são iguais ou são diferentes? Eles são iguais, ou seja, não serão aqui isômeros. Isso ocorre, professor? Ocorre. E isso ocorre porque o carbono ele fica girando no seu eixo ali na molécula. Então é natural que ocorra esse giro que está sendo aí apresentado para vocês. Ou seja, ficou girando e só depende do momento da foto. Tirei foto agora, obviamente eu tenho essa imagem. Tirei a foto em outro momento, eu terei uma imagem diferente, mas são o mesmo composto. É a mesma coisa tirar uma foto assim, outra foto assim, eu sou o mesmo cara. Perfeito? Porém, se eu cancelo o giro deste carbono e coloco o cloro para baixo, o hidrogênio para cima, no composto anterior, seria o mesmo? Aí é o detalhe. Aí, se o carbono não pode girar, não é o mesmo composto. Vamos verificar uma forma assim? E detalhe, professor, eu posso cancelar o giro do carbono? Pode.
E como é que eu faço isso, professor? Vamos lembrar de um detalhe. Imagine que você tenha duas tábuas e pregue um prego entre essas tábuas. Você consegue pegar uma das tábuas e girar ela nesse formato? É óbvio que sim. Não precisa entender muito de marcenaria para saber que você consegue girar uma tábua se tiver apenas um prego. E como é que eu faço para cancelar o giro dessa tábua se eu quiser? Você prega dois pregos, um paralelo ao outro. Ou seja, o que vai acontecer aqui? A tábua não gira mais. Eu cancelo o giro. Ou seja, quando eu tenho uma ligação somente, a tábua ou os carbonos vão girar. Quando eu tenho uma dupla ligação ou um duplo prego, a tábua não gira mais. Então, se eu coloco uma ligação dupla na cadeia, acabou o giro do carbono. Vamos ver se isso ocorre? Vou dar um exemplo aqui para vocês, obviamente. Vou estar mostrando aí outro composto e um cara parecido com ele para a gente analisar se eles são o mesmo composto ou se eles são, neste caso, isômeros. Então vamos lá. Então nós temos aqui, coloquei a dupla ligação, obviamente para garantir a eletrovalência do carbono, eu tenho que retirar então os hidrogênios que estão ali na formação da molécula. Então ficou o quê? Normalmente, né, o primeiro composto, normalmente, 2 dicloro eteno. Porque agora eu tenho, então, a dupla ligação. Perfeito? Então, o outro cara, só olhando aqui no nosso computador, o outro cara também é a mesma coisa. 2 dicloro eteno. Mesma situação. Ou seja, os dois têm o mesmo nome. Os dois têm a mesma função, porque os dois são haletos orgânicos. Os dois são cadeias abertas, normais, insaturadas agora e homogênea. São o mesmo composto, têm a mesma fórmula molecular. Só troquei, um coloquei em cima, outro coloquei embaixo. Mas aí a pergunta, são o mesmo composto? Não, porque o carbono não gira. Professor, mas e o nome dos caras? Não são iguais? São iguais, mas não pode ser. Por isso vem uma nova regrinha para você de nomenclatura, segundo a nossa querida e amada Yupac. Meu Deus do céu, tá ficando pior. Não tá, calma, respira, concentração. Vamos lá, vai dar tudo certo. Então veja bem, para descobrir qual é um composto, qual é o outro e o que muda na nomenclatura, eu passo uma linha imaginária entre as ligações insaturadas. Então tracei a linha imaginária aí. E agora eu vou verificar o seguinte. Quando eu tenho os dois cloros e os dois hidrogênios do mesmo lado, que é este caso aqui, eu tenho então um composto chamado cis, porque os cloros e os hidrogênios estão do mesmo lado da linha imaginária. Quando eu tenho cloros e hidrogênios de lados opostos, hidrogênio de lado oposto, cloro de lado oposto, eu tenho então uma molécula trans. Ela atravessa a linha de um lado para o outro. Ou seja, trans. Isso altera a nomenclatura da seguinte forma. Esse primeiro composto aqui fica então cis, 2 dicloro eteno. E o outro, mesma coisa, trans, 2 dicloro eteno. Mudei a nomenclatura, não são mais os mesmos compostos. Isso aqui eu chamo de isomeria cis-trans, é a isomeria geométrica espacial. Beleza? Só ocorre assim, professor, com dupla ligação? Não. Mas antes, um detalhe. Para garantir o entendimento disso aqui, eu preciso partir do seguinte pressuposto. Eu tenho radical 1, radical 3, radical 2 e radical 4. O radical 1 precisa ser, neste caso, olha lá, radical 1 igual ao radical 1, radical 2, radical 3, radical 4. O radical 1 precisa ser igual ao radical 2, tá? E o radical 3 precisa ser igual ao radical 4. Porém, o radical 1 é diferente do radical 3 e o radical, obviamente,
2 é diferente do radical 4. Beleza? Vamos a um outro formato para a gente entender isso daí. A isomeria cis-trans vai ocorrer também em cadeias fechadas, como está aparecendo aqui para vocês. No caso, eu preciso ter a compreensão tridimensional das moléculas. Veja, quando o traço é forte, significa que ele está projetado para frente. Neste caso aí, ele vai estar projetado os cloros para cima, né? Os hidrogênio aqui nesse composto, né? E o hidrogênio e o cloro aqui neste outro composto. Estão projetados para cima o traço grosso. E o outro traço normal estão projetados aqui num plano normal, como se fosse numa mesa. Se tivesse um traço pontilhado ainda, seria projetado para baixo. Beleza? Se o nosso composto está de cadeia fechada, está deitado como no formato de uma mesa. Perfeito? Então, significa que se os dois cloros estão projetados para cima, eu tenho um composto cis. 2 cloros para cima, 2 hidrogênios no plano da mesa. Um cloro para cima, um cloro no plano da mesa. Um hidrogênio para cima, um cloro no plano da mesa. Eu tenho aqui um composto cis. Significa então que este composto aqui é um composto, cis, e esse daqui um composto trans. Beleza? Trans. Desculpa, troquei a nomenclatura, mas é trans. Ou seja, mesmo princípio, porque os carbonos na cadeia fechada, eles também não conseguem girar. Estão presos a um átomo aqui, um átomo do outro lado da cadeia fechada. Não dá para girar também. Então, obviamente, se eu troco os cloros e hidrogênios de locais, eu tenho compostos diferentes, cis e trans. Isso ocorre na mesma lógica. Radicais em similaridade e diferença na mesma lógica dos compostos anteriores. Agora, vamos analisar, então, os compostos EZ. Analisando um composto EZ, ou seja, a isomeria EZ, eu tenho a seguinte diferenciação. Olha lá. Estou vendo aqui no meu computador, vocês vão olhando aí pelo holograma para ficar tudo bem identificado. Eu tenho desse lado, então, um cloro e um flúor. E embaixo, hidrogênio e hidrogênio. Do outro lado, eu tenho cloro, hidrogênio, hidrogênio e flúor. O que ocorre aqui? A diferença nesses compostos é que, lembra, radical 1 e radical 2 precisavam ser iguais na isomeria cis-trans. Aqui não, eles são diferentes. Embaixo eu tenho radical 3 e radical 4 iguais, mas eles também podem ser diferentes. Essa é que é a questão, como está sendo mostrado aqui para você no holograma. Eles podem ser diferentes. Pode ser igual e pode ser diferente. Se eu tiver diferença em um deles, eu já tenho a isomeria EZ. Perfeito? A diferença é essa. Professor, e como é que eu vou saber quem é que tem que ficar em cima, quem é que tem que ficar embaixo para ser cis e trans nesse caso? Quando eu tenho os átomos de maiores massa em cima ou embaixo, tá? Os dois juntos, em cima ou embaixo, eu tenho um composto cis, que é o caso deste que está sendo mostrado aqui ao lado para a gente. Quando eu tenho, então, um composto trans, significa, então, que é quando eu tenho separação. Átomos de maior massa em cima e o outro também de segunda maior massa embaixo. Aí eu tenho um composto trans. Então, neste caso é cis e no outro caso, então, aqui ao lado é trans. Galera, eu acho que está confundindo aí para vocês no vídeo. Peço desculpa porque eu estou me localizando nesse sistema do holograma, porque aqui no holograma tem isomeria óptica. O que ocorre? Eu estou olhando aqui, mas o que está sendo projetado para vocês é espelhado para mim no holograma. Então, por isso, eu estou invertendo a situação, né? Aqui para vocês. Deste lado está o composto trans e deste lado está o composto cis. Mas a partir de agora a gente conserta e vocês entendam o que ficou para trás sem confusão nenhuma. Dá para verificar lá, né? Então vamos lá. Continuando aqui na nossa análise. Isso é então da isomeria cis-trans e agora da isomeria EZ. Vamos então para a isomeria óptica.
Na isomeria óptica, para entendê-la, deixa eu pegar aqui também, analisando para vocês. Na isomeria óptica, já está sendo projetado, nós temos que partir dos seguintes pressupostos. Plano de simetria, preciso entender isso. Então, novamente, está mostrando. Tenho que me adaptar a esse espelhamento. Plano de simetria, carbono assimétrico, que é o que nós chamamos de carbono quiral. Nós temos ainda o desvio da luz polarizada, a mistura rancêmica e, por último, a quantidade de enantiômeros. O que é isso, professor? Vamos detalhar, vamos ver todos eles em separado, para a gente ficar fera em isomeria óptica. Então, vamos lá, aprofundando no conteúdo. Plano de simetria, o que significa isso? Vai estar aparecendo para vocês aqui, então, olha como eu já estou fera, está aparecendo então aqui para vocês um A. A letra A tem simetria? Tem. O que é simetria, professor? São dois lados iguais. Então, se eu tenho aqui dois lados iguais, eu tenho, então, simetria. Nós temos um plano de simetria bilateral. Os dois lados têm que ser iguais ou deveriam ser. Sabe que o conceito de beleza é de simetria, né? Quanto mais simétrico é uma pessoa, mais teoricamente bonita ela será. Quanto mais diferença existe no plano de simetria, menos bonita ela será para os padrões atuais. Então, a letra A, bem bonita aqui, nós temos então a divisão bem simétrica dela. Então, siga isso no seu padrão natural. Só para dar um detalhe aí para você. Aqui, uma organização a partir da isomeria óptica. Não leve isso para a sua vida cotidiana. Mas vamos lá. Então, do plano de simetria. Então, nós temos aqui a letra A, né, dividida bem, a simetria dela. Então, nós temos aqui uma simetria bilateral do ponto de vista do corte na vertical. Então, cortei na vertical, tem uma isomeria, os dois lados são iguais. Vou estar mostrando uma outra aqui do lado, a letra E, ela também possui simetria, só que neste caso a simetria dela é horizontal. Fizemos um corte na horizontal, tem a simetria embaixo é igual em cima. Nós temos a letra O, que é completamente simétrica, ela é simétrica na horizontal e na vertical. E nós temos a letra R, que seria então uma letra assimétrica, não tem plano de simetria. A letra R, para os padrões da química orgânica, seria então uma letra quiral. Então, quando o carbono não tem simetria, ele é chamado de carbono quiral. Entendido o que é simetria, galera? Vamos aprofundar ainda mais para a gente ver agora no carbono, no composto da química orgânica, como isso funciona. Vamos lá. Olhando no composto da química orgânica, vai estar aparecendo aí para vocês, então, olha, já ia errando e olhando para cá, não é para cá, então vai estar aparecendo aí para vocês o quadro e o composto logo em seguida. Veja, este composto aqui é um aminoácido, você sabe disso, carbono central ligado a um ácido carboxílico, a um hidrogênio, nós temos ainda o agrupamento amino aqui e o hidrogênio lá do outro lado. Esse carbono é quiral. Por que quiral, professor? Porque ele está fazendo 4 ligações diferentes, não tem plano de simetria em lugar nenhum. Quando ele faz 4 ligações diferentes, significa então que ele é quiral. Ou seja, significa que se no lugar do agrupamento amino, aqui ó, apresentado para mim, tivesse, por exemplo, outro hidrogênio, que nem está do outro lado, significa então que esse carbono não seria quiral, porque eu teria um plano de simetria como na letra A, ou seja, dois lados iguais. Perfeito? Mas nesse caso não tem, então este composto é assimétrico, esse carbono é quiral e eu marco ele então com um asterisco aqui em cima, como está aparecendo aí para vocês já. Beleza? Eu chamo esse carbono então de carbono quiral. E o desvio da luz polarizada, para saber dos dois compostos, funciona da seguinte forma. Então vou colocar dois compostos aqui, que são diferentes, ou seja, já posso dizer que são isômeros e isômeros ópticos. Então vai estar aparecendo aí para vocês os dois compostos aqui, para que a gente possa entendê-los. Obviamente, os dois também são aminoácidos, só que o que está trocado aí?
de lado os hidrogênios. Significa que se eu pego, por exemplo, este composto que está aparecendo aqui para mim e coloco ele lá para você, mostrando ali, imagine que ele fosse minha mão. E aqui o hidrogênio está sendo mostrado lá no espelho. Não é isso que está aparecendo aí para vocês? Então, se eu coloco minha mão na frente do espelho, o que vai estar aparecendo do outro lado do espelho? A minha mão, estou colocando a mão direita, o que está aparecendo no espelho? A mão esquerda. Ou seja, no plano real, eu tenho então a mão direita e no plano óptico, lá na imagem do espelho, eu tenho então a mão esquerda. Se eu sobreponho os dois, eu vou ver que as duas mãos são diferentes. Ou seja, eu tenho a mão direita aqui, se eu sobreponho a mão esquerda sobre ela, o hidrogênio está do outro lado. Ou seja, são mãos diferentes. O que me diz que esses compostos aqui também são compostos diferentes. Um é o espelhamento do outro. Eles são diferentes. Nós já vimos, tem a mesma fórmula molecular. E o que isso significa, professor? Incrivelmente, se eu simulo que esse quadrado são dois recipientes e passo por dentro desse quadrado, vamos supor, um recipiente de vidro, uma luz polarizada. E que é uma luz polarizada, professor? Uma luz normal, essa que está projetada aqui sobre o estúdio. E o que vai acontecer? Ela está em todas as direções, em todos os sentidos. Se eu pego essa luz essa luz em todas as direções, em todo sentido, a luz normal, e passo ela por dentro de um polarímetro, ele vai então polarizar a luz e ela vai somente numa direção e num sentido. Aí eu tenho uma luz polarizada. Se eu passar a luz polarizada por dentro dos recipientes de vidro, incrivelmente essas luzes polarizadas serão desviadas então em sentidos opostos. Uma desviada para a direita e a outra desviada para a esquerda. Vamos ver como isso acontece então. Projetei aqui, a luz passou por dentro do recipiente e ela girou em sentidos contrários. A luz polarizada que gira então, olha, no sentido aqui horário, vai girar então o meu composto para a esquerda. A luz que gira no sentido anti-horário, ela vai girar a luz para a direita. E aqui eu tenho os dois compostos que são apresentados. Um que é chamado então de destrógeno, aquele que gira a luz para a direita, e o outro chamado de levógeno, aquele que gira a luz para a esquerda. Destro, por isso destrógeno, e destro, na verdade, aqui, né, mostrando para vocês como está espelhado, destrógeno e levógeno. Beleza, galera? Entendido isso? E professor, como é que eu sei que ele gira? No sentido horário ou no sentido anti-horário? Eu vou seguindo as massas moleculares que estão ao redor do carbono quiral. É só verificar lá, ó. Eu tenho ácido carboxílico como mais pesado, depois agrupamento amino, depois o radical e depois o hidrogênio. Então, eu tenho esse daqui. O outro, então, vai seguir um caminho diferente. Então, eu tenho girando no sentido das massas, pode ser no sentido horário ou no sentido anti-horário. Anti-horário para a direita, né? E horário para a esquerda. Beleza, galera? Entendido isso, então? Tranquilo? Dúvidas a respeito disso? Isso vai gerar um composto levógeno e destrógeno, que eu posso chamar também de composto L e composto D, na hora da nomenclatura. Então, um seria o aminoácido L, o outro seria o aminoácido D, como nós vimos lá no início do nosso vídeo. Por último ainda, último não, mas um detalhe. Se eu misturo os dois caras dentro do mesmo recipiente e passo a luz polarizada por dentro do recipiente, a luz vai desviar para onde? Para a direita ou para a esquerda? Lugar nenhum, ela segue reta, por isso eu tenho os dois na mesma quantidade, 50-50%. Do recipiente ali, eu tenho então uma mistura chamada de mistura racêmica. Perfeito? E agora sim, por último, como é que eu sei a quantidade de isômeros gerados a partir de um composto? Tem que fazer uma conta aqui. Carbono quiral
vezes 2 é a quantidade de enantiômeros, que são isômeros daquele composto que tem carbono quiral a partir da isomeria óptica. Vamos ao detalhe. Está aparecendo aí o composto para vocês e eu pergunto para vocês o seguinte, vai aparecer a fórmula também lá embaixo, e eu pergunto para vocês o seguinte, deste composto que está aí, aparecendo, ou melhor, está aqui aparecendo para vocês, qual é então desses carbonos que é o carbono quiral, ou os carbonos quirais. Então, olha só, para ser carbono quiral, precisa fazer 4 ligações diferentes. Vamos ver se existe. Então, tem um carbono quiral e tem outro carbono quiral. Como assim, professor? Não entendi nada. Vamos analisar então para saber por que esses dois são os únicos carbonos quirais do composto. Vamos ver? Este primeiro carbono tem este grupo, o outro grupo de cima, o grupo de baixo e tudo isso daqui. Tudo isso daqui. Significa então que ele faz 4 ligações diferentes. Eu faço uma comparação, por exemplo, com o carbono aquele CH2, eu tenho um hidrogênio em cima e um hidrogênio embaixo, ele não é quiral. Agora vamos para o outro carbono. Eu tenho o metil, agrupamento amino em cima, tenho a hidroxila embaixo e tudo isso daqui. Tudo isso daqui. Significa então que este cara também é quiral. Se eu tenho 2 carbonos quirais, a quantidade de enantiômero gerada a partir deste composto é quanto? De 4. Porque 2 carbonos quirais vezes 2, 4 enantiômeros, e com isso a gente encerra o nosso conteúdo todo espelhado. E também a isomeria. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Por isso, já deixe seu like aí para nós, seu comentário com dicas e sugestões também. Não esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos para que outras pessoas tenham acesso a este conteúdo. E não se esqueça também, olhe lá, tá vermelho? Então clica, se inscreva no canal, beleza? E a gente se encontra, assine a notificação também. Clica no sininho que com certeza a gente vai se encontrar no próximo vídeo e arrasar no Enem. Mas até lá, falou!